Oi, meus amores, tudo bem com vocês? Vamos dar início hoje à nossa aula de ciências. Lembrando que o nosso livrinho agora é o do terceiro bimestre, tá bom? Que a tia mandou para casa na semana passada. Nós vamos falar hoje sobre a vida e a evolução, sobre o nosso corpo, tá? Vamos conhecer mais um pouquinho sobre o nosso corpo. Tia, mas eu vejo meu corpo todo dia. Vejo o corpo dos meus pais, dos meus colegas. Só que a gente vai conhecer também ele por dentro, como é que funciona o simples ato de respirar, tá bom? Só que antes, vamos fazer a nossa oração. Feche seu olho em casa e me acompanhe. Senhor Deus, obrigada por mais um dia. Obrigada, Senhor, pelas oportunidades, pelos livramentos, pelo alimento. Que o Senhor esteja nos abençoando, nos protegendo de todo o mal. Que essa pandemia passe logo para a gente estar juntinho e conseguir esse contato, porque a gente sente falta. Que o Senhor nos abençoe e nos dê uma ótima semana. Amém. E aí, vamos lá? Abra comigo o seu livro aí na página 263. E aí, pegou o livro? Preciso que você pegue seu livro e acompanhe. Tia, mas no teu slide já tem as informações, mas não tem tudo, não dá para me digitar tudo. Então, você acompanhando fica muito melhor, o aprendizado é muito melhor. Quando você for fazer a atividade, nem precisa voltar para ler o livro depois, tá bom? Pegue seu marca-texto, seu lápis, grife as partes importantes, tá certo? Quando a gente for fazer a nossa correção pelo Zoom, eu quero ver as partes grifadas, tá? Eu quero ver se você realmente está acompanhando. Não se esqueça disso. Vamos lá? Página 263. Vida e evolução. O nosso corpo. Quando eu vejo o meu rosto, estão olhando, já imaginaram? Toquem no rosto de vocês. Percebam que tem essas partes duras, que são os ossos, e também temos os músculos, a massa e as bochechinhas, e também o braço, o corpo, tá? A gente percebe que o nosso rosto aqui é só uma parte muito pequena do que é o nosso corpo por dentro. Você já imaginou como é o seu corpo por dentro? Você já deve ter visto um esqueleto, como você está vendo agora. Essa imagem que eu trouxe, está vendo os músculos. Ah, mas é só uma imagem, eu não sou desse jeito não. Pior que é. Se imagine sem essa capa. É feio. Mas vamos lá, gente. Como é que acontece? Como é que o nosso corpo chega nessa parte final que a gente está aqui? Primeiro, nós temos as células. Células são pequenas partes vivas, minúsculas, que não podem ser vistas a olho nu, tá? E elas estão vivas, elas respiram, se alimentam e reagem a estímulos. Quando essas células estão juntas, que são milhares que existem no nosso corpo, quando elas se juntam, elas formam o tecido. Os tecidos formam os órgãos, que você pode estar acompanhando aí, tá? E quando os órgãos estão juntos, eles formam os sistemas do que fazem o nosso corpo funcionar. E aí, nós temos no final o corpo que a gente tem hoje. Então, como é que começa? Lá pelas células. O que são células? São pequenos seres vivos que não podem ser vistos a olho nu. E aí no nosso corpo temos vários sistemas, tá? Aqui a gente vê, deixa eu baixar aqui, o sistema nervoso, tá bom? Do lado nós temos o sistema circulatório. Do outro, nós temos o sistema ósseo, parece aquelas coisas que a gente vê, tá? A gente até se assusta, é o sistema ósseo. Lá no final, nós temos o sistema muscular. Aqui embaixo, nós temos o sistema digestório. Mais do lado, nós temos o sistema urinário.
do outro, nesse azulzinho aí, que são os nossos pulmões. Nós temos o sistema respiratório e lá no final nós temos o sistema reprodutor, tá bom? Vamos lá conhecer um pouco desses sistemas. Primeiro nós vamos falar sobre o sistema nervoso. O que é o sistema nervoso? Ele é simplesmente o principal, ele que comanda. Por quê? Porque é o nosso cérebro, ele que comanda tudo. Vamos ver as informações. Representa uma rede de comunicações no organismo. É composto pelo encéfalo e pela medula espinhal. Suas principais funções são o processamento e a integração das informações do organismo. O encéfalo e a medula espinhal estão protegidos, respectivamente, o encéfalo pelo crânio e a medula pela coluna vertebral, que nem vocês podem ver aí na imagem. Só que a gente vai falar um pouco mais sobre ele adiante, tá bom? Aqui nós temos ele com mais detalhes. O sistema nervoso central, ele é dividido em sistema nervoso central e sistema nervoso periférico. O sistema nervoso central é formado pelo encéfalo e pela medula. Acompanhem comigo os nomezinhos que estão aí. O que é o encéfalo? É o conjunto do cérebro, os nervos cranianos, o cerebelo e o tronco cerebral, tá? Acompanhe. E aí embaixo, essa parte que está descendo é a medula espinhal. Todo esse resto de verde é o sistema nervoso periférico, que são formados pelos nervos, glândulas e terminações nervosas que estão pelo nosso corpo, pelo resto do nosso corpo. Todo o nosso corpo tem estímulo, tá? E aí você entende o seguinte, nessa imagem tá bem simples, tá? De verde é o sistema nervoso periférico e as outras partes fazem parte do sistema nervoso central. O que acontece com o seu corpo quando você pratica esporte? Você pratica esporte? Pode não fazer quando você joga bola, quando você brinca com seus amigos, aqui no intervalo da escola, que vocês não param, lembram? Ali você já está praticando um esporte, mas o que é que acontece com o seu corpo? Você já parou para pensar nisso? Dê uma pausa no vídeo e pense um pouquinho sobre isso, tá? Para ver se você vai conseguir acertar. O coração bate o mesmo número de vezes por minuto durante o dia inteiro? Faça a experiência. Pegue 2 dedinhos, coloque aqui no seu pulso, tá? Coloque 1 minuto, e conte quantas vezes o seu coração vai bater. Aqui dá pra gente saber, tá? Conte quantas vezes vai bater. Aí você vai me mandar uma mensagem e vai me contar, tá bom? Vou ficar esperando. E aí, quando a gente tá correndo, o nosso coração... Vocês já perceberam que ele fica, quando a gente para, a gente fica assim, ofegante? Se você coloca a mão no seu coração, quando eu fazia isso, eu disse, eita, que meu coração tá pra sair pela boca, de tanto que ele fica batendo muito rápido. E aí, será que ele bate o mesmo número de vezes durante o mesmo dia? Você faça a experiência, tá? Será que ele bate o mesmo número de vezes? Quando você está brincando, quando você está praticando um esporte... Ou quando você está lendo um livro, quando você está estudando. Será que é o mesmo número de vezes? Faça essa experiência, tá? Dê uma corridinha, dê uma brincadinha e meça os seus batimentos. E agora, como você está sentado assistindo a aula, também faça isso e anote e mande para mim. O coração. O coração, para simplificar, ele é uma bola de músculos. Tem cavidades cheias de sangue, tá? Vamos ver essas cavidades como a gente vê aí na imagem. Duas cavidades pequenas na parte superior, que são chamados de átrios. Nós temos aí o átrio direito e o átrio esquerdo. E depois nós temos 2 grandes, que estão na parte de baixo, que são chamados de
Ventrículos, nós temos o ventrículo direito e o ventrículo esquerdo. Aí nós temos lá em cima, tá? Acompanhe que ele está assim. Temos a válvula atrioventricular direito, a musculatura, temos a válvula atrioventricular esquerdo. É simplesmente isso, nosso coração. Simplesmente não, né? Que é o que faz a gente ter vida, é o que bombeia o sangue. E aí? O coração funciona como uma bomba, impulsiona o sangue para fora dele, tá aqui, e impulsiona. A gente sabe só que o nosso coração bate, mas você já parou para pensar qual é realmente a função dele? O que que ele faz? Como é que acontece? Ele só bate. Tem só sangue aqui e ele só bate? Claro que não. A gente vê aí que ele funciona como uma bomba. Sabemos que ele é uma bola de músculo que funciona como uma bomba. Então, ele tem muita força. Músculo tem força. Quando o sangue sai do coração, ele fica numa espécie de canais, como se fosse canos, pequenos canos, como você vê aí nessa imagem, tá? Vá me ouvindo e acompanhando na imagem. Por uma espécie de canais. Esses canais são chamados de vasos sanguíneos, tá bom? E o ar? Como é que o ar entra pelo nosso corpo? Entra só pelo nariz? Ou só pela boca? Ele entra pelos dois, tá? O ar entra no nosso corpo pela boca ou pelo nariz, tanto faz. E ele passa para a traqueia. Vou falando e você vai acompanhando na imagem para você perceber o caminho que o ar faz, tá? Quando ele entra no nosso corpo. Ele entra pela boca ou pelo nariz e ele passa pela traqueia. A traqueia o ramifica e o pulmão direito, temos que lembrar também que o pulmão direito é um pouco maior do que o esquerdo. Nós temos dois pulmões. O pulmão direito é um pouco maior que o esquerdo. Então, ele passa pela boca ou pelo nariz e ele vai para a traqueia. A traqueia é esse tubo, tá? Vai até os pulmões. Quando chega lá, ela o ramifica. Eu vou trazer um vídeo para vocês entenderem como funciona esse processo de uma forma mais simples, mais legal, tá certo? Então, a nossa aula hoje vai só até aqui. Depois a gente vai falar sobre os outros sistemas, tá? Do nosso corpo, ver como eles funcionam, tá certinho? Façam as atividades com cuidado, leiam o livro, tá certo? A gente se encontra, não esqueça, a gente se encontra para fazer as correções e tirar mais dúvidas pelo Zoom. Até lá! Hoje está Pintando Saúde e nós vamos falar sobre a função e estrutura do sistema respiratório. Então, o sistema respiratório também é um sistema vital para o funcionamento do nosso corpo, igual ao sistema cardiovascular. E sua principal função é a respiração. E essa respiração ocorre através da entrada de O2, o oxigênio, e a saída do gás carbônico, o CO2, através do ar. E para que essa função ocorra, a respiração, é necessário que algumas estruturas estejam presentes, para que o ar possa entrar, o ar possa sair, para que o corpo possa receber o oxigênio e possa liberar o gás carbônico. E dentre essas estruturas, nós vamos ter o nariz. E no estudo do nariz, nós vamos dividir ele em três partes. O nariz externo, a cavidade nasal, que é dividida em direita e esquerda, e os seios paranasais. Nós temos também como estrutura a faringe, que ela é dividida em três partes, que é a nasofaringe, a orofaringe e a laringofaringe. Temos também a laringe e a traqueia. Depois da traqueia, ela vai se dividir nos brônquios. E aí nós vamos ter brônquios principais, brônquios lobares e uma série de ramificações de brônquios. E como próximas estruturas, os mais conhecidos, os pulmões e as pleuras, que são o tecido que reveste os pulmões. Além disso, não podemos esquecer de algumas estruturas que estão presentes no interior dos nossos pulmões, que são os bronquíolos e os alvéolos. Gostou do vídeo? Então clica no gostei, se inscreve no canal e deixa seu comentário. Eu vou adorar saber a opinião de vocês sobre esse vídeo e sugestões para temas para próximos vídeos. Tchau, tchau!